E aí, pessoal, tô falando aqui direto da Sapore Pizzaria, que fica na Barra do Itabapoana, litoral norte do Rio de Janeiro. O Flávio, que tem um restaurante pousada também maravilhoso. Você que vier para São Francisco, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, tem que conferir aqui tanto a pizzaria Sapori Pizza. Comi agora uma pizza, gente, de camarão. Algum de vocês já comeu uma pizza de camarão? Loucura, loucura! Oi, pessoal! Daqui a pouquinho o Tom Pires está entrando na área aqui. Nós vamos conversar sobre contação de histórias. Oi, tia Vilma! Ó, a família sempre aparece, sempre bom, né? Olha só quanta gente. Qual a boa? O Lucas. A boa hoje, Lucas? A gente vai conversar sobre contação de histórias. O Tom Pires, ele é ator, diretor de teatro, escreve também, é roteirista e é contador de histórias. E ele, junto com a Alexia Velasquez, eles têm um grupo de contação de histórias que chama O Que Conta o Sabiá. E aí agora, nesse período de pandemia, ele está fazendo vídeos no YouTube com várias histórias, aquelas histórias que a gente ouvia antes de dormir, histórias novas. Eles trabalham também com bonecos e eu vou querer saber dele como é que é essa arte de contar. Por que ele escolheu essa arte de contar histórias? Ele já está entrando aqui na nossa live e a gente vai poder saber. Oi, Tom, boa noite! Oi, Mari, tudo bom? Tudo bom. E me diz aí, a gente fez um teste antes, você Quanto não estava conseguindo se ver. tempo? Agora você está conseguindo ou Eu ainda estou não? congelado. Tá Eu estou congelado. congelado. Você está me vendo em movimento? Eu tô te vendo, tá tudo certo. Então, eu estava Ah, então fazendo uma vamos seguir que daqui a prévia. pouco isso melhora. Isso, eu Oi? estava fazendo aqui uma prévia de uma apresentação falando de você, do grupo que conta o Sabiá, e também da Alexia Velasquez, que é sua parceira aí no grupo de contação de histórias. E vocês, há quanto Isso, tempo vocês isso. contam histórias, Tom? Olha, a gente está junto desde 2007, portanto há 13 Uhum. anos. Um pouquinho antes, desde 13 anos. 2005. 13 Faz anos, um bastante tempo. tempinho, né? Inicialmente nós éramos em quatro, e Uhum. aí as pessoas foram saindo, né, foram migrando para outros projetos, e fomos Uhum. ficando eu e a Alexandra. A gente iniciou com um outro nome. O grupo tinha o nome Escuta Só, Contadores de Histórias. Escuta só. Ah, eu Mas, lembro do escuta só, é verdade. lembra? Eu acho que você Uhum. chegou a fazer alguma coisa de arte, de projeto pra gente. Eu acho que sim, alguma coisa. O É, Tom é um amigo é, antigo. Antigo não, porque senão a gente fica dedurando nossa idade, né? Mas a por gente se favor. conhece do Rio de Janeiro, né, Tom? E o Tom já me dirigiu no teatro, gente. Já foi meu Já dirigi diretor, a coisa Mari linda. fazendo pastinha. Uma peça super feminista, praticamente era o quê? Facinhas. Praticamente uma tese de mestrado sobre feminismo, sobre feminismo. Eu gosto muito daquele trabalho. Exatamente. E não deixa É. de ser uma contação de E a histórias, gente né? também Porque a se gente conhece, nós contava. produzimos juntos também, né? Para Cine Teatro. Sim, nós também estivemos juntos no Piquenique no Front, contracenando como atores. Piquenique no Front, que inclusive estivemos aí em Curitiba. Lá em Curitiba, né? Você não está em Curitiba agora. Lá em Curitiba, porque eu agora estava Curitiba. falando para o pessoal aqui que eu tô no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, no município de São Francisco, numa praia que chama Barra do Itabapoana. Eu não consigo decorar, então eu tenho que sempre ler aqui no cardápio da pizzaria que eu estou, que é Sapore Pizzaria. Olha só que chique. Que Tá me por. concederam Wi-Fi aqui para eu poder fazer a nossa live.
Bom, Que mas enfim, maravilha. Tom Me conte. Pires. Tom Pires, para vocês que não conhecem, é um ator, é diretor. Você escreve também, né, Tom? Não, eu não escrevo. Não Eu fiz escreve? letras, mas eu não escrevo. Eu dirijo, eu atuo, eu produzo, eu dou aulas de teatro, eu sou contador de histórias. E sou Então, arte educador também. arte educador. E a contação de histórias, ela está muito relacionada à arte educação, né? E aí a gente colocou ali uma pergunta, que foi até uma sugestão sua, para provocar esse bate-papo, né? E eu quero começar por ela. Por que você escolheu essa arte de contar histórias? Por que contar histórias, Tom? Na verdade, foi a contação de histórias que me escolheu. Porque eu tomei conhecimento, né? Eu me aproximei da contação de histórias através da Alexa, que é minha parceira. A gente trabalhava de 2000 a 2005 numa ONG com projetos educativos, socioeducativos, com jovens, infratores, com agentes penitenciários, com uma ONG canadense chamada People's Palace. Eu era um dos instrutores, era professor de teatro dessa ONG. E a Alex era coordenadora do projeto. E aí, quando acabou, a Alex tinha feito literatura na UERJ e ela tinha participado do grupo de contadores de histórias dentro da faculdade. Ela falou, vamos fazer um grupo de contação. Eu falei, mas Alex, eu nunca contei histórias. E ela falou assim, não, mas você é um ótimo ator, você vai conseguir contar uma história maravilhosamente bem. Daí a gente começou a ensaiar e aí eu vi um mundo que se abre, né? E aí, voltando à pergunta, por que contar história, né? Nos dias de hoje, quando a gente tem tanta tecnologia, quando está tudo no audiovisual, quando está tudo na palma da mão, a contação de história, a oralidade, né? É uma coisa tão antiga, né? Mas talvez seja justamente por isso, porque isso é da nossa essência. Desde que o homem é um homem, que eles se sentam em roda para contar a história. Desde as cavernas, né? Platão, antes das pinturas rupestres, eles contavam a história do que aconteceu no dia a dia deles, das castas, essas coisas. Então, contação da história e ouvir história é uma coisa milenar, uma coisa da nossa ancestralidade. E to... E quando você conta uma história, você está incutindo no outro, no ouvinte, a imaginação, né? Você está aguçando a imaginação, porque ele vai criando, você vai contando, você vai falando as palavras, vai contando, dando as nuances, mas ele vai criando as imagens na cabeça dele, o ouvinte. Então, ele se torna um co-autor. Então, além desse encontro lúdico, desse instante de lúdico, de experiência, tem essa coisa de aguçar a inteligência, de fazer. A contação de história é uma forte aliada da pedagogia, no sentido que desenvolve o sentido o gosto pela leitura, pela escrita. Então, assim, é uma coisa que não compete com os meios de tecnológicos, porque assim, é uma outra experiência. É que nem teatro. Teatro é experiência, é uma vivência para quem está lá no teatro, naquele dia. Então, a contação de história tem isso, é bem parecida. Nisso aí que eu me identifiquei. Falei, tá, isso aí eu gosto de fazer, de estar na frente das pessoas, de estar contando uma história, estar partilhando com elas e recebendo o retorno. Foi daí que eu comecei a contar a história. E existe uma interatividade também, né? Como mexe muito com a imaginação, e vocês contam histórias para crianças, só que também toda história, ela tem uma moral da história, né? E principalmente essas histórias tradicionais, clássicas, os contos, né, para as crianças, tem isso também, essa interação. E como que é a seleção desses contos, as histórias? Como que vocês selecionam essas histórias que vocês querem contar? Vocês partem daquelas histórias da Dona Carochinha, aquelas que a gente conhece, né? Os Três Porquinhos, a Branca de Neve, ou não? Ou vocês também buscam por histórias mais regionais, mais folclóricas? Como que é o nicho de vocês, Tom? A gente que conta a história está sempre em busca de uma boa história, né? Então a gente está sempre lendo muito. O grupo O Que Conta Sabiá ficou uns 5 anos trabalhando
semanalmente para a editora SM. Então, assim, todo sábado e todo domingo a gente estava numa livraria do shopping apresentando um novo livro. Então, assim, a gente vai ter contato com muitas histórias. Tem aquelas histórias que são as nossas preferidas, aquelas que você quer contar, e tem as histórias que a gente atende a uma demanda, né? A gente tem um calendário, né? Um calendário escolar, a gente tem um calendário anual mesmo, né? Tem o outono, tem a primavera, tem as comemorações, tem histórias que são pertinentes a esses eventos que a gente tem no nosso calendário. Outras histórias não, por exemplo, umas fábulas. Você quer falar, por exemplo, de preconceito racial. Você vai procurar uma história que tem a ver com isso. Não, se uma escola te contrata para contar uma história, porque ela está com esse problema, não adianta eu encontrar o Chapeuzinho Vermelho para ela. Então a gente tem que se adapta à demanda, ao pedido. Mas, tipo assim, vou contar no shopping, vou contar no teatro, eu vou contar a história que eu mais gosto de contar. Entendi. E vocês acabam encomendando textos novos ou não? Vocês acabam trabalhando com os livros que estão disponíveis? Tem muito livro disponível de histórias, então, Tom, como é que é? Ou vocês já chegaram a pensar em alguma coisa nova, ou encomendar um texto de alguém, de algum roteirista, ou não? Não. A gente está sempre em função de um livro, porque para a gente a produção de história antes de mais nada, isso, né? A oralidade, transformar o livro numa coisa viva. Então, que é a diferença pro teatro, né? É a diferença, né? Teatro. Porque a gente não quer tirar o protagonismo do livro. Porque essa coisa de incentivar a leitura, de incentivar o pensamento crítico. Então, tem essa coisa ligada à pedagogia mesmo, é mais ligada à educação, apesar de ser uma atividade artística. Mas tem essa coisa mais de educar, de fazer parar justamente essa loucura do correria dos videogames e fazer com que a criança estude. Porque a primeira coisa para se comunicar bem é você estudar. Se você não estuda, você não consegue comunicar, você não consegue dialogar. Você vai estar falando, mas você quer dialogar. Então, a contação tem isso. Apesar de que é muito deturpada, porque tem gente que confunde com animação de história, com animação de festa, tem gente que contrata para fazer na casa de... Não dá para contar uma história na casa de festa, gente. Assim, a gente, quando faz, o nosso grupo nunca fez, mas quando faz é porque está querendo a grana, porque assim, não dá. Contação de história prescinde de um ambiente, né? Que é para que as pessoas consigam partilhar aquela criação, aquele momento criativo. Então, o lugar ideal seria, por exemplo, bibliotecas? Uma biblioteca, uma sala, onde as pessoas ficam sentadas em roda, onde a gente não tem que ter a postura de um show, porque não é para isso. Sim. Isso aí a gente faz teatro, essa história é uma coisa menor. Apesar de que tem os festivais feitos em teatro, a gente já trabalhou muito com sistemas frescos, que eles colocam 200 pessoas para assistir, a gente tem que fazer com o microfone, vira uma coisa maior. Acaba virando um showzinho. E também tem várias maneiras de se contar a história, né? Agora, por exemplo, a gente está às voltas criando uma maneira de fazer essa tradição milenar da oralidade se perpetuar ou se expandir através da internet. Então, aí que a gente vai chegar ainda nesse assunto do YouTube, mas antes eu tenho umas curiosidades para saber. Quando você conta uma história, por exemplo, você escolheu lá o livro, que você lê ele antes, você como ator e contador, obviamente, às vezes deve ler mais de uma vez, né? Mas você conta na íntegra como é o livro, você decora o livro, você faz leituras e algumas coisas são encenadas. Como que é o processo de encenação dessa contação? Muito boa pergunta, muito boa. Porque existem várias maneiras de se contar a história, né? Várias técnicas. Sim. Tem gente que conta com boneco, tem o pessoal dos tapetes, que são maravilhosos, que conta com um tapete de retalhos, que eles costuram os personagens. Lindo o trabalho deles, inclusive quero personagens saírem daquele tapete. Exatamente. Sim. A nossa forma de contar é mais musical, por isso que era escuta só e o que conta sabiá.
A gente resolveu mesclar a música, porque nós tínhamos na formação do grupo uma musicista e ela compunha as músicas a partir de trechos da história. Então, o clássico da história a gente canta. Então, elas viram, ficam animadas, ela não ficou aquela coisa meio parada. Então, a gente Sim. não lê, não conta a história lendo o livro. Apesar de que tem muitos clássicos, autores clássicos, contadores de história, eles contam com o livro na mão e na mão deles. Então, é técnica também. Até porque, como eu falei, para dar protagonismo ao livro. No caso da gente, como a gente contava semanalmente por encomenda, a gente tinha a obrigação de apresentar o livro que eles deram. Assim, você viu o livro na terça-feira, era impossível que no domingo a gente tivesse o livro decorado, dependendo do... Então, a gente faz um resumo, faz aquele release grande do livro e tenta contar a história com da nossa maneira. A gente conta a história daquele livro, mas a gente não vai estar falando exatamente como está escrito naquele livro. E aí a gente indica que a pessoa leia o livro para que ela se intere das outras aventuras que tem no livro. Tem alguns livros, inclusive, para a primeira Quanto tempo, infância. mais ou menos? Tem que ter um tempo nessa leitura. Quanto tempo, mais ou menos, de contação? Boa pergunta também. Geralmente, os contratantes querem que a gente fique 1 hora, querem que nós fiquemos 1 hora. Mas 1 hora é muito tempo com a contação da história. As crianças não têm paciência. Então, assim, você acaba... O ideal é em meia hora, no máximo 40 minutos. E aí, quando a gente tem que fazer 1 hora de atividade, aí a gente complementa com uma atividade lúdica, criativa, uma oficina. Faz oficina de material reciclado. Uma oficina que tem a ver com o tempo do livro, entendeu? A gente pega um personagem do livro, alguma coisa, e faz uma oficina e completa 1 hora. Mas é meia hora, 40 minutos para contar uma história, um livro. Tem livros que não tem quase que texto. Os livros da primeira infância são ilustrações. Então, esse livro, você tem que estar mostrando o livro, porque as figuras, as imagens, são a história do livro. Não tem como você não fazer isso. Então, assim, é um universo muito grande. Sim, e como que é a questão do direito autoral? Como é que funciona isso? A leitura, a contação de histórias, ela é liberada como a leitura é liberada? Porque, afinal de contas, você está falando de um livro, você está divulgando o trabalho de um escritor, divulgando a literatura e o hábito da leitura também? Ou existe ainda um órgão que você tem que ir atrás, tem o direito autoral? Como é que funciona isso, Tom? Então, não, a gente não paga direito autoral para leitura. Quando a gente faz em biblioteca, em escola, não paga. Se eu for apresentar no teatro, aí tem aquela coisa que toca. Você tem que ir lá pedir, vai ver se o autor é filiado, porque não é uma coisa... é livre, é um outro departamento. Agora, por exemplo, o Índio e o Elefante é um espetáculo teatral que nós adaptamos de um conto do Carlos Drummond de Andrade. No caso do Puglia, mesmo sendo uma adaptação, mesmo a gente tendo trocado o título, a gente paga todo o direito. Toda vez que a gente apresenta, a gente paga o direito no caso é Abramos, que a gente paga o direito do autor. Porque a gente faz, é um espetáculo, é teatro. Entendeu? E aí, mas a votação assim, tem um caráter mais minimalista, assim, a gente não é, como eu falei, não é pensada para grandes públicos. Contação é pensada para um ambiente pequeno. Entendi. E assim, a questão dos deficientes visuais, por exemplo, a contação de histórias, ela não chega a ser uma audiodescrição, né, direcionada para esse público, mas vocês acabam falando com esse público, porque a imaginação deles ainda, às vezes, vai mais longe que a nossa, né, que enxergamos com os olhos, eles enxergam com o coração. Como é que é isso? Vocês trabalham com esse tipo de público também, Tom? Já fizemos. Nós já fizemos para uma creche que era só de crianças especiais. Então tinha de tudo. Tinha deficiente visual, tinha auditivo, tinha criança com paralisia. E é muito... É estranho, na verdade, é diferente, porque a gente chega diante daquela plateia. A criança geralmente é muito agitada. Chega diante de uma plateia que está, assim, esperando, né? Ele tá, cada um com a sua comodidade.
E aí, multidão, multidão. E aí a gente tem que baixar um pouco o tom. A gente que conta, por exemplo, com música, com zabumba, não sei o que lá, a gente tem que baixar um pouco o tom, porque isso tudo perturba muito eles. Muito som, muita coisa perturba. Nossa, Então, a gente tem que priorizar mais a narrativa, a história. que E aí eles interessante, ouvem, né? e aí que eu falei interessante, aí eles estão criando as imagens da história, eles viram corretores da história. E o que que vocês têm, É muito além dos instrumentos, já que vocês cantam e tocam alguns instrumentos de percussão, que eu sempre vejo você, né, com os seus, é, acompanhado dos seus instrumentos. O que mais que acompanha vocês para essa contação de histórias? Vocês levam o livro, tem algumas imagens, o figurino, tem algum a cenário, gente como tem um que é? figurino, a gente tem um figurino que é característico, assim, colorido e tal, né? A gente fez meio que uma bandinha, são geralmente dois tocadores e um músico. Eu e a Alexa, mais um músico convidado. Como a musicista que a gente tinha no grupo, ela migrou para outro grupo, ela foi contar a história com a filha dela, a gente fica com Aham. um músico convidado. Então, a gente ensaia as músicas, o músico entra na hora e a gente canta junto com o público. Então, tem o figurino, que eu cuido dessa parte. A Tice fez o figurino do grupo. Sim, Tiziana A Passos, Luciana figurinista Passa, maravilhosa. chiquérrima, É super que fez o lúdico figurino porque do ela Gritando trabalha Sabiá. com ela trabalha com crochê, né? Isso! E de uma forma bem lúdica acaba fazendo bichinhos com crochê, né? Muito interessante o trabalho Figurino do dela Pulga também. Elefante, ela que fez também, tudo de crochê. De crochê. Então, aí Sim. tem um figurino, que é a nossa imagem, a gente tem uma logomarca, e a gente tem essa característica. Cada grupo tem uma característica. A característica do grupo, o que como sabia, é que a gente canta bastante durante as apresentações. E Aham. aí é bem animado. Aí eu estou sempre tocando algum instrumento, de acompanhamento, né? Melódico não, porque eu não sei Sim. tocar. Mas aí eu sempre estou tocando um triângulo, uma zabumba, uma cucu, alguma coisa. E essas músicas que vocês cantam, já que tem, elas são encomendadas, né? Criação de vocês ou de convidados que. Como é que vocês fazem? Depois da contação, não tem aquele pedido, eu quero aquela música. Vocês já pensaram em gravar CD, disco de contação? Como tem acho que é Palavra Cantada, que começou Palavra contando cantada, histórias e maravilhosa. música. Maravilhosa. Vocês têm essa ideia? Já passou pela cabeça ou não? Já perguntaram muito pra gente onde é que a gente adquire o CD de vocês. A gente nunca gravou por esse motivo. A gente não é um grupo que tem músicos, por exemplo. Palavra Cantada, os dois são músicos, né? Sim, Eles sim. tocam violão, eles cantam e eles criam. A gente não é. A gente é ator e contador. Os músicos são sempre convidados. E quando a gente precisa de uma música, a gente encomenda. A gente paga por isso, encomenda. Só que, assim, a música continua sendo o autor da música. Do A autor da gente usa para aquele música. fim, a gente Aham. usa para aquele fim, mas a gente não tem a autonomia de usar sempre como a gente quiser, entendeu? A gente vai ter que pagar royalties a vida inteira para essa pessoa. Aí fica meio complicado da gente comercializar isso. Aham. Eu já E tive agora? o Pulga Elefante, por exemplo, era uma contação de histórias. Eu falei do conto do Carlos Drummond de Andrade, que é o Pulga e o Elefante, né? História de Dois Amores. O conto é essa história de dois amores. É o primeiro texto, acho que é o único texto de conto juvenil do Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente foi fazer essa contação de histórias, nós chamamos o menino Léo Stefano, que é um excelente músico, e pedimos para criar música. Ele criou músicas lindíssimas para as partes da história, que senão fica muito tempo, muito texto. Lindíssimas, todo mundo ficou apaixonado. Mas quando a gente foi montar o espetáculo de teatro, o Léo não liberou as músicas. E aí no Entendi. teatro a gente teve que inventar outras músicas. Então a Aham. contação de história tem músicas que são diferentes da história contada no teatro. Porque tem E essas questões de direitos autorais. no teatro a gente conta muito com os improvisos, né, Tom? Por mais que a gente tenha o texto, a direção ensaiada, e na contação surge muita coisa nova, muita coisa que vocês colocam no meio ali. Como é que é essa parte? Surge. O problema é assim, como você, na contação, se você estiver contando sozinho, é como teatro, né? Se você estiver no monólogo, as pessoas não vão perceber se você foi, voltou, né? Você dá um jeito de chegar aonde você quer com a história.
Sim. Mas contando em dupla ou em trio, como eu conto em grupo, é o mesmo problema de teatro. Se você não entregar para a pessoa no ponto que ela está preparada para continuar, fica um vácuo, fica um estranhamento, sabe? Alguém tem que se virar para Entendi. dar conta daquilo. É a Porque mesma coisa. é muito parecido, Uhum. exatamente. Porque a gente, você conta essa parte aqui, aí eu falo isso, eu falo aquilo. E aí vira quase como uma encenaçãozinha. Ô, Tom, e quando você começou a contar histórias, claro, você já deve ter. Quantas histórias você já contou e você sabe contar? Me fala aí. Nossa, engraçado, porque o que é engraçado disso, Mari, é que sou uma pessoa de memória fraca. Eu sou uma pessoa de memória Então, fraca, né? isso é um mal do ator. Eu falo que minha memória é boa só para decorar texto, porque eu não lembro o nome de É, ninguém, nem nome exatamente, de sou de filme, memória nome de nada. fraca. É. Mas aí eu começo a contar a história e ela vai, e ela vai. É que nem no teatro, né? Você começa e aí vem o resto depois. Mas há muito, a gente tem um repertório muito grande, o grupo, o Que Conta Sagrado tem um repertório muito grande, já contamos muita história, mais de 100. E assim, aí Mais tem de aquelas que 100? sempre. É, Aí já é um tem aquelas. número, para ter uma É um ideia, assim, mais ou número, menos. é um número. E tem aquelas que sempre se repetem, né? Que as pessoas sempre pedem aquela. Então, que a gente conta muito. Histórias da Ruth Rocha, que eu adoro. A Ruth Primavera da Rocha. Lagarta. Eu amo a Aham. Primavera da Lagarta. Bom Dia Todas as Cores, eu gosto muito. Tem histórias africanas que eu adoro, como O Dia em que o Arco-Íris Estampou a Chuva. Tá tudo lá no canal do YouTube que eu contei essas histórias já, lá que eu não sou. Começo por elas, que são as que eu Então, gosto. então, então vamos entrar nesse assunto agora. Então, Uhum. tivemos aí essa pandemia para a gente aprender mais um pouquinho, né? Outras formas de viver e comunicar. E como é que vocês estão se virando? Vocês pensaram, por exemplo, em podcast? Foram direto para o YouTube? Como que vocês estão se virando com isso? Como que está sendo a experiência do YouTube? Que vocês já estão com o canal, já tem algumas histórias lá. Como é que está sendo? Conta pra gente desse processo online. Então, Mariana, na verdade, a gente ficou um bom período, eu fiquei um bom período com o meu grupo, tipo, dos anos de 2014 até 2017, numa fase muito, muito produtiva. Assim. A gente trabalhava Uhum, 3, 4 vezes por semana, então, assim, e os cachês eram muito bons, e para uma produção de história, né, que demanda o uhum, gasto do espetáculo teatral, e a gente conseguiu fazer um caso, porque fez muito bem dessa produção de história. A partir de 2017, a gente começou a ter um desmonte, né, da faixa da cultura no país, na verdade. Começou a ter sim. um desmonte, Uhum, esporte de terra para o SESC, que era um grande contratante nosso. Então, a gente aham, foi diminuindo, e a gente foi fazendo mais espaçadamente. Eu tive que começar a aham, fazer outras coisas, eu tive que voltar para produção de teatro, trabalhar na parte uhum. técnica para a gente segurar a onda. Compensar, né? Ah, e aí, quando chegou a pandemia, a gente já estava descapitalizado. O caixa já tinha sido diluído nesses anos onde a demanda foi pouca. Porque a gente Uhum, tem empresa, a gente tem custos, a gente paga encargos, então sim. de onde sai e não entra, vai acabando. E a Quando escola chegou a pandemia, a fechou, gente. né, também, como as escolas que vocês estão acostumados a Exatamente, ir fazer esse exatamente, trabalho, as livrarias, as exatamente. bibliotecas, todos É, os lugares, o SESC, como você citou, né, que é um grande apoiador da cultura, está sempre é. contratando. E aí, como é que foi tudo isso? E aí a gente errava, esperar passar essa pandemia, mas só que a gente começou a ver as pessoas fazendo contação, teatro online, fazendo lives, fazendo projetos. Eu falei assim, bom, a gente tem que entrar no stream também, senão vamos esquecer que a gente existe. Então a Aham. gente tem que entrar. E aí eu resisti um pouco, né? Porque eu sou muito artesanal, eu sou muito de teatro do Do público ao na cara, eu vivo, gosto muito. Mambembe, né? Eu não sou nada tecnológico, eu gosto muito Porque, das coisas assim, gente, eu fiz. o Tom não é carioca. Você reside no Rio há quantos anos, Tom? A 87, a 23 anos. 23 É anos, isso? mas você. É? Deve Eu acho que ser, é passa rápido. 23 ou 33? Ai, eu sou ruim de 87, conta. 97, 2007. Acho que é 33, né?
3 anos. 33 anos. E É, você é natural de Gravatá, em Pernambuco. Pernambuco, Se Pernambuco. você nasceu em Gravatá também, Eu nasci em Gravatá. Nasci em Gravatá. que Sou fofura. gravataense. É. Então, e aí no Rio, pelo menos a época que eu vivi de 2011 a 2015 no Rio de Janeiro, a gente participava muito dos circuitos, né, de teatro, festivais, tem muito festival de literatura também, né? E, Tem. e isso tudo parou ou esses festivais eles estão se adaptando ao online também? Como é que tá essa parte, Tom? Agora mesmo, por exemplo, está acontecendo o Festival de Literatura, a Feira Literária, né? De Santa, de, ah, esqueci o nome, Santa Maria, não. Lá Santa em Passo Maria geralmente Fundo. tem. Ah, Passo Em Santa Fundo. Maria, eu acho que é Santa Maria Aham, mesmo, lá no Rio Grande do Sul. Está sendo online, as pessoas estão comprando pela internet e recebem em casa. Quer dizer, está tudo assim, porque, enfim, a gente está passando por um período da humanidade que nunca se passou antes, que é essa coisa aham, do isolamento social. E a gente que trabalha aham. com arte trabalha eminentemente com aglomeração. Não dá para fazer teatro, não dá para contar Não história, tem porque tem que como. recuperar gente para assistir. Então, a gente resolveu, embora isso não esteja rendendo dividendos, mas a gente tem recebido muito retorno das pessoas que estão assistindo as histórias do canal. A gente Aham, tem ficado bem feliz com essa demanda, com a procura, com as mensagens que a gente recebe. E a uhum. gente, pelo menos, está exercitando, né? Está descobrindo como falar para essa câmera aqui, como contar uma história para a câmera, que é diferente. A É gente corre o diferente porque não risco, tem a interatividade. Vocês estão fazendo ao vivo ou vocês gravam e postam? Vocês gravam e postam, grave né? costa, grave costa, Tá. grave E, costa. e como é que tá sendo? Você faz mesmo aí, é uma coisa mais caseira, Tom? Como é que tá a produção disso? Porque vocês estão Eu se faço, encontrando, estão em casa. não, até porque a Alexa, ela está morando no Espírito Santo. Tô Então, pertinho o dela que aqui, então. no Espírito Santo e eu aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu, o que vinha acontecendo, é assim, quando a gente tinha uma programação fechada de um mês, tinha uma semana que tinha 3 ou 4 apresentações e a Alexandra vinha para contar com a gente. Quando não, eu Uhum. contava com mais uma pessoa convidada e um músico. Gente. Então, Entendi. assim, aí agora a gente posta 2 vezes por semana histórias inéditas lá, 2 vezes? Que inéditas assim, dias? Quais não, dias? às quartas e sábados, às 16 horas. Hoje entrou uma história nova, às 16 horas. Aí eu posto aos sábados, a Alexandra posta às quartas-feiras. Ai, que legal. E aí você mesmo grava, se grava, é selfie. Gravo em casa, gravo, Ah, edito, olha eu, ah, edito o mínimo possível, né? E sim. aí, e posto lá. E aí eu faço chamadinha para as crianças, tem umas Eu crianças que vejo que você viram. utiliza bastante o WhatsApp, né, Tom, para fazer a divulgação das novas histórias. Porque, por exemplo, É, quando eu recebo alguma divulgação tua, eu já mando para minha cunhada. Ela é prova disso, ela não está aqui hoje, mas ela né? está te assistindo com as crianças. E ela sempre agradece, porque ela falou assim, Mariana do céu, nessa pandemia tem horas que não tem mais o que você fazer com as crianças, né? Esse foi um dos motivos. Os meus amigos falaram assim, gente, eu não sei mais o que fazer com aquelas crianças. Eu falei, gente, a gente precisa ajudar esse pessoal, vamos contar a história. É. E o pessoal tá gostando? Qual que tá sendo o retorno para vocês dessa experiência nova, Tom? Olha, tá sendo legal. É que é muita coisa também, né? Tem muita coisa na Uhum, rede, na internet. Então, muita. mas a gente, por exemplo, tem uma média de 100 acessos por cada história, assim, que Uhum. é razoável. Se pensar numa plateia de 100 pessoas, E é bem pensando na razoável para contação de história. concorrência, né? Como você falou, é muita concorrência, muita gente fazendo É, live, fazendo vídeo, porque é o é, que a gente tem hoje, né? Como mídia para se comunicar, não tem outro jeito, exatamente, né? E aí, e exatamente. o público da internet, são as crianças mesmo? Vocês estão, Crianças, outro dia eu postei um videozinho com as crianças cantando a música tema do grupo, que tem um tema, né? O que foi de aham. sabiá. Eles mandam vídeo cantando a música dos pais. Tem sido super Ai, legal. que Tem esse legal. retorno.
Aham. Tem esse retorno. Eles gostam, de E tem o repente, de áudio, que eles mandam uma mensagem aparecer. de áudio, Olha, então. falando, eu gostei tal da história, fala do personagem, eu gostei muito. É bem legal. Olha que... Tá sendo uma descoberta. Aliás, eu Aham. acho que o streaming é uma coisa que veio para ficar, né? É mais Sim, uma coisa a se juntar ao fazer artístico. Esse fazer que é sim, tão artesanal, nada impede que a gente tenha a contação e ela seja transmitida pela rede para quem não está ali, para quem está distante, por exemplo. Você está no sim. Espírito Santo, eu estou aqui no Rio do Centro e a gente está conversando aqui. Eu acho que é uma coisa dos tempos mesmo. Sim, e aí você estava falando, por exemplo, quando vocês contavam histórias, né, nas escolas e tudo, Uhum. dependia muito de para quem vocês iam contar a história, vocês escolhiam, né, um tema, alguma coisa, vamos falar de É, bullying. E agora na internet, que os temas são múltiplos e a gente está vivendo nesse momento histórico, né, de uma pandemia mundial, o que vocês querem falar? Por que contar histórias no YouTube? E o que falar? O que vocês estão achando que é necessário contar? Como é que está sendo isso? então, a gente está se guiando pela, pelo aquele cronograma que eu falei, que a gente tem um repertório que por datas festivas. Ah, Então, por sim. exemplo, o mês de setembro, a gente contou todas as histórias da Ruth Rocha que a gente tinha no nosso repertório. Essa que eu Aham, falei, a Primavera da Lagarta. Eu sim. contei o dia que o arco-íris tocou a chuva, que são histórias que têm a ver com a primavera, que têm a ver com essa como que as crianças Com estariam esse falando na universo, escola, como que as sim. crianças estariam vivendo, Aham, aprendendo, né? As crianças sim. de a primeira coisa estariam aprendendo do E universo. agora Então em a gente conta outubro é o mês delas, agora né? em outubro é o mês delas, a gente está fazendo, eu estou contando histórias por exemplo, a história que eu contei, o macaco é velha, eu estou mais nos clássicos, o macaco é velha, a onça e o Uhum. bode, vou contar para sábado. São histórias mais conhecidas, mas que as crianças já ouviram falar, são mais clássicas. O Aham. macaco é velha, todo mundo já conhecia, já conhecia, entendeu? Chapeuzinho amarelo, aí a gente conta o chapeuzinho vermelho do Chico Buarque. Sim, sim, eu vi também que você Novembro já vem a história, postou. já entra Você uma gama de histórias africanas, porque mês da consciência negra. Sim, eu Aí a vi gente que vai colocando comentários subliminares nisso. você postou uma aqui que eu gosto muito, que é a do Bumba Meu Boi, que é um folclore, né? Claro, né? Aí aqui, ó, vou até Claro, a história da colocar aqui, ó. Catirina. É, Olha, Catirida. que bonitinho. Olha, esse é o Tom. Olha, essa teve bastante. Essa teve mais de 150 visualizações. Olha que gracinha, gente. E o áudio tá super legal, o visual tá lindo. Claro, né? O Tom, além de ator e contador de histórias, é diretor. Então, faz uma Na direção minha de casa, eu montei esse fotografia. cenáriozinho aqui. É. É. E aqui, ó, eu tô aqui na pizzaria, no celular, que também é uma questão, né? Hoje a gente tem o celular que facilita muito a nossa vida, Exatamente. né? É. E a gente pode ter essa mobilidade, assistir a história da onde a gente estiver. Isso é muito legal, né, Tom? Às vezes você tá ali, É você muito sabe o legal. público que tá te assistindo, mas a partir do momento que você Uhum. tá no YouTube, o mundo tá te vendo e aquilo Tem vai ficar acesso, exatamente. eterno ali, né? É, Ai, eu que acho muito legal. gracinha! Só queria mostrar um pouquinho para quem está acompanhando poder ver, visualizar como é que é o Legal, canal muito e legal. acessar. Ó, a gente tem 15 minutos para terminar nossa Hum, live. E aí eu já tinha feito esse desafio para você, de você pensar numa historinha, uma história rápida, não sei se em 15 minutos você vai conseguir, Nossa, eu vou contar em mas 5. em 5, ótimo. Mas que fique aí uma mensagem, Ah, uma reflexão, porque histórias, elas não são só para crianças, né, Tom? Sempre tem não, algo para a gente refletir e é, aprender é. com as histórias. Então, vai Isso é uma lá, coisa que as pessoas
As pessoas pensam que contação de história é só para criança. Não é. Adulto adora ouvir histórias. A gente vê isso nas Sim. escolas, professores, quando a gente conta em praças, em clubes. Os adultos adoram ouvir histórias. É É, porque eu tem acho aquela coisa, sabe, que, do que é. que lembra muito da própria infância, e eu acho que é um É, momento para você estar junto com o seu filho ouvindo uma história, né? É muito legal mesmo. e isso é muito bom, porque isso estimula, sabe, a organização das ideias das crianças. É uma coisa muito legal mesmo. A questão da leitura, a criança que está acostumada a ouvir história, o pai contar a história, ler a história, ela vai ter mais facilidade para ler. Isso é uma grande parceria da pedagogia, como eu falei. As escolas, nitidamente, os alunos, as crianças que começam a ler, que começam a gostar de livros, elas vão embora. Elas têm um rendimento bem melhor. Bem Então melhor, tem essa né? coisa. E depois o pai também que criar gosto ainda pode contar umas histórias pro filho, né? Que é muito legal também. Claro, claro. Passando história é uma delícia. Bom, então vamos lá. Mari Vou. Entrevista no Portal Banda B apresenta Tom Pires, do que conta o Sabiá. Pode começar. Muito bem. Eu vou contar para vocês uma história africana, que veio lá do continente africano, né? Os nossos griots africanos são mestres em contar histórias e elas foram passando de geração para geração e chegaram aqui na gente. É o seguinte, no nome da história chama-se A Galinha e o Crocodilo. Tá bom? Tá. Numa bela manhã de sol, uma manhã ensolarada, lá no continente africano, fazia muito calor, mas muito calor mesmo. E todos os animais resolveram irem para o rio se banhar, para aliviar o calor. Veio primeiro o macaco, né? O macaco é o mais rápido, mais hábil. Foi o macaco, depois veio o elefante, veio o tigre. Os animais africanos foram lá, que ninguém estava aguentando o calor que fazia naquelas terras. E foi também, inclusive, a galinha de Angola. A galinha foi. Os animais mergulharam, beberam água e depois voltaram lá para a savana. A galinha, muito eufórica, que pulava na água, espalhava água para tudo quanto é lugar, cacarejava, não queria mais sair da água. E essa atitude efusiva da galinha foi chamando a atenção e irritando um morador daquele rio, que era um grande e terrível crocodilo. O crocodilo já não aguentava mais aquela galinha cacarejar e espalhar água em todo lugar. E aí falou assim, essa galinha, ela está pedindo. E aí quando a galinha saiu, jogou as penas todas, começou a passear na beira do rio. O crocodilo, assim não vai ficar não. E ela passeava cantando. Ela cantava: sou uma galinha tão contente, sem medo passeio na beira do rio, tranquilamente. Sou uma galinha tão contente, sem medo passeio na beira do rio, tranquilamente. O crocodilo, quando viu aquilo, falou: olha, uma galinha. Minha barriga de novo roncou. Dessa vez não vai ter apelação. Esta galinha vai ser minha perfeição aí. Avançou na galinha, abocanhou a galinha, prendeu-a em suas mandíbulas e a galinha gritava, cacarejava. Não vou lhe soltar, daqui você não sai. Ela... Até que uma hora a galinha ficou solte-me, grande irmão. Quando ela falou essa frase, aconteceu uma coisa muito estranha. O crocodilo simplesmente paralisou, de boca aberta. E a galinha, fugiu, foi embora. O crocodilo ficou muito decepcionado. Uma raiva, falou, mas como pude deixar isso acontecer? Eu aqui morto de fome e essa galinha debochando de mim aqui, passeando, e ela já estava dentro da minha boca e eu deixei ela fugir. Mas isso não acontece de novo.
voltou para a água e ficou lá. No dia seguinte, adivinha o que aconteceu? A galinha tava A lá. mesma situação se repetiu. A galinha tomou banho, espalhou água para tudo quanto é lado. Todos os animais foram embora e ela ficou passeando na beira do rio. Sou uma galinha tão contente, Contente. sempre eu passeio na beira do rio tranquilamente. Sou uma galinha tão contente, sempre eu passeio na beira do rio tranquilamente. Tranquilamente. O crocodilo olhou e falou: olha, a galinha voltou. Ah, desta vez não vai ter apelação mesmo. Essa galinha vai ser minha refeição. Foi lá e abocanhou a galinha. Prendeu a galinha no meio de suas mandíbulas e a galinha a gritar, a se sacudir. Solte-me! Solte-me, seu crocodilo numa figa! Ai, não, não vou lhe soltar. Agora você vai ver. Ela. Solte-me, grande irmão! Quando ela falou essa frase, de novo, o crocodilo paralisou. E a galinha fugiu, foi embora. Aí, gente, isso se repetiu por dias. E o crocodilo começou a ficar deprimido, se achando incapaz. Mas o que aconteceu comigo? Por que eu não consigo consumar o fato? Essa galinha está tirando o olho da minha cara. Enfim, ele saiu do rio, foi se arrastando lá para dentro da mata. Quando chegou lá dentro da mata, ele viu um pajé. Em mata sempre tem muito índio e tal, aqueles caras bem sábios, que sabem tudo, né? Sabe tudo das Aham. matas, um segredo. E aí o pajé falou: mas crocodilo, o que é que você tem? Por que você está tão cabisbaixo? Aí ele contou a história, que há dias que ele estava com fome, e que tinha uma galinha que ia no rio todo dia, e ficava passeando, debochando dele, e ele fazia tudo o que tinha que fazer, mas na hora de consumar o ato, ela gritava uma frase, solte-me, grande irmão, e ele paralisava, não conseguia, continuava passando fome. Aí o pajé sorriu e falou assim: mas então é por isso, ela tem razão, vocês são grandes irmãos. O crocodilo falou: o quê? Eu? Eu sou irmão de uma galinha? Olhe para mim, que galinha não deu nada. Eu tenho um É. couro duro, eu sou um animal feroz, uma galinha é uma penada. Aí ele, mas preste bem atenção, às vezes as aparências enganam. Me diga uma coisa, você nasceu de onde? O crocodilo pensou, eu nasci de um ovo. Ele falou: e a galinha veio de onde? Aí ele, Oh, oh. é, de um ovo? Aí ele, então, embora vocês sejam completamente diferentes, no fundo, vocês têm a mesma origem. É por isso que você não pode comer uma galinha. E aí o crocodilo aprendeu a lição. Que as aparências nem sempre dizem tudo a respeito daquilo que a gente vê. E é por isso que até hoje as galinhas podem andar tranquilamente às margens dos rios, sem que os crocodilos lhes ofereçam nenhum risco. Essa é a história da galinha e do crocodilo. E fazendo uma analogia com nós adultos e com o nosso momento de hoje, nós somos todos iguais, todos irmãos, não tem que ninguém querer abocanhar ninguém, porque no fim das Eu contas não te tá falei tudo que toda a história igual. tem tem intrínseco em si um aprendizado que não é só para as crianças, os adultos também acabam captando essas Exatamente. mensagens. Ó, a dona Maria Martins, minha mamãe, tá dizendo aqui, estou amando a história. Muita Que gente bonitinho. entrando, agora a gente tá no final, vamos mandar os beijos aqui, viu, Tom? O Fala para a Lourenço dona Maria entrou. Martins, eu estou mandando um beijo para a dona Maria Martins. E depois vai lá no nosso canal do YouTube, que essa história está lá bem contadinha. Isso, mãe. Ó, o canal do YouTube do Tom Pires, da Alexia Velasquez, chama... www.quecontosabiá Contadores de Histórias. Ah, tem o site e tudo. E daí no YouTube é só buscar lá o que conta o O que conto Sabiá. sabiá.
E você vai ver já várias histórias. Tem toda semana, toda quarta e sábado, às 16 horas, né, Tom? Tem uma história Quartas e nova. sábados, às 16 horas, tem a história nova. Então, A muito gente bom, faz viu, mãe? oficinas também. Isso, para assistir com as crianças, a vovó, o vovô também, às vezes não sabe o que fazer mais com as crianças, acessa lá que tem muita história legal. Um beijo Exatamente. aqui para o Historian, Tom e Anderson, a Dina, a Rita Edlin, a Cris, o Bruno, o Alexandre Lino, irmão do Tom, que vai estar Ah, aqui o Alexandre comigo. Lima. É, Tá ele vai dando estar aqui audiência na pra live. gente. Tá dando audiência. O Jonas Pires, a Sônia, enfim, para todo mundo que Gente, entrou aqui. Jonas, lá de Pernambuco. Oi, Jonas. O Jonas Pires. É parente, Meu é? É Pires sobrinho. também? Meu Ah, teu sobrinho. sobrinho. Então, a Lala, enfim, muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui nossa live. Só para registrar que ela vai ser publicada no YouTube da Banda B, é só buscar lá pela Banda B. Daqui uns dias já vai estar disponível. E também na IGTV aqui do portal Banda B do Instagram vai estar disponível para as pessoas que não assistiram e quiserem conferir. Tom, muito obrigada por aceitar meu Ah, Mari, que convite. saudade de você. Muita saudade também. E é bom que essa pandemia faz com que a gente fique próximos também, se aproxime, né? Imagina. Tentando buscar outras alternativas, porque eu também, se fosse Exatamente. esperar estar lá no estúdio da rádio para fazer isso aqui, eu não ia conseguir, né? Eu tive Então, momentos, um momento bem difícil essa da pandemia, profissionalmente falando também e pessoalmente falando, mas eu tenho que convir que essa pandemia também me proporcionou momentos de muita felicidade, sabe? De reconhecimento, de reencontro com pessoas, mesmo que virtualmente, mas de sim, demonstração de afeto. Eu acho que a gente, no dia a dia, acaba não percebendo isso, o quão as outras pessoas, o quão o contato, o abraço, ajuda a gente a caminhar, né? Esse exato. isolamento faz a gente pensar como faz falta. E saber É que a gente utilizar banalizou um pouco, mas na verdade faz falta. saber utilizar essas ferramentas que nos aproximam, né, Tom? E não ficar criticando, mas utilizá-las da melhor maneira. Um beijo para todo Mas deixa eu te falar, que mundo. eu tô com inveja de você, pelo mundo de Salvador. Você sabe que eu amo Salvador. Eu amo. O meu pé Nossa, está em Salvador por causa disso. nem fale. Saí da Bahia, agora eu tô descendo. Tô descendo, É, daqui a pouco eu vou estar lá no sul com a minha mãe. Tava esperando também passar um pouco essa questão. Tava quietinha, ó. Sempre com a minha máscara, ó. Uhum. Eu agora tô fazendo bandanas, Tom, ó. Bandana, porque Olha você só. tem style. É estilo. É, é. Tomzinho, um beijo enorme no seu coração, tudo de bom, muito Adorei. sucesso para as contações e para tudo que está por vir aí nessa sua mente criativa e artística talentosa, Amém. Pra gente, meu amor. Pra tá? gente. Um grande beijo, até já já, a gente se vê por aí, logo mais, Com certeza. se Deus Beijo, quiser. pessoal da Banda B. Valeu. Beijo, tchau, tchau.